Sabe, em algum momento todos nós já tivemos que ser o Peter Parker. E no fim, tudo o que nos restou foi a ingratidão. Por quê? Porque no fim somos aqueles que se dão mal. Talvez porque colocamos esperança demais na outra pessoa, sabe? É como caminhar desarmado no meio de uma guerra, onde cada passo pode ser uma decepção disfarçada de um belo sorriso. Não há avisos, só o impacto. Esperamos lealdade, como se ela fosse uma semente que nasce naturalmente em qualquer solo, mas nem todo coração é bom. Às vezes, esperamos frutos de árvores secas que nem raízes têm, e esse é o nosso erro, achar que ali ainda pode gerar frutos. Confiamos, como se a confiança fosse um espelho inquebrável, mas o que esquecemos é que espelhos, mesmo sem rachaduras visíveis, podem ter reflexos distorcidos. Muitas vezes, o reflexo das pessoas é feito de fumaça, muda de forma, some com o vento e nunca revela o que realmente está por trás. E isso me lembra as traições. As pessoas traem, porque é mais fácil trair ou abandonar do que se sentar para conversar, para que assim um se coloque no lugar do outro. Elas traem porque é mais cômodo esquecer quem te estendeu a mão. Quantas vezes já não ouvimos alguém dizer, eu não pedi nada, como se o que fizemos de coração perdesse o valor só por não ter sido exigido. Quantas vezes ficamos de pé por alguém que, na primeira oportunidade, nos abandonou, traiu ou nos machucou? Quantas vezes fomos escudo para depois sermos alvo dessas mesmas pessoas? Elas traem porque muitas vezes enxergam só o que deixamos de fazer, não tudo o que fizemos. Esquecem as noites que passamos acordados, os conselhos dados, os silêncios compreendidos, os perdões oferecidos mesmo quando estávamos certos. E no fim, quando tudo cai, somos nós que carregamos o peso sozinhos. Somos nós que seguramos a queda sozinhos. A traição nunca grita para quem a comete, mas ecoa por muito tempo dentro de quem a sofre. E isso me fez pensar. Por que sempre esperamos demais? E por que, no fundo, não enxergamos as pessoas como elas são, mas como podem ser? Criamos uma ideia, e com ela, romantizamos como as outras pessoas podem ser. Colocamos lentes de esperança nos olhos, e acreditamos que, com o tempo, com paciência, com amor, o outro vai se transformar naquilo que imaginamos. E bem, isso pode até surtir efeito por um tempo, mas no final, há uma grande chance de não adiantar nada. Na maioria dos relacionamentos que entramos, sempre acabamos criando versões melhores da outra pessoa dentro da nossa mente e nos apegamos a essas versões como se elas fossem reais. É como montar um quebra-cabeça com peças que não existem, mas insistir que um dia o quadro vai se completar. É claro que tem algumas exceções, mas a cada dia que passa estão mais raras, ou talvez até nem existam mais. Sempre esperamos cuidado de quem mal sabe cuidar de si mesmo. Sempre esperamos a presença de quem vive ausente de si mesmo. Sempre esperamos empatia de quem só reconhece o próprio reflexo no espelho. E quando nos entregamos e damos demais, quando oferecemos tudo o que temos, tudo o que somos, começamos a acreditar, quase que automaticamente, que algo virá de volta, como se generosidade fosse o troco que a atendente está prestes a lhe dar. Sempre esperamos, porque em nossas mentes, isso acaba se tornando uma obrigação que a outra pessoa tem com você. Mas o mundo não é um lugar de trocas justas, e mesmo se tirássemos todas as pessoas dele, ele ainda continuaria sendo injusto. Coisas boas. O mundo não costuma devolver na mesma medida, não retribui com a mesma força, não equilibra a balança só porque somos bons. A verdade é que o mundo não é justo, ele só é ele mesmo. E mesmo se tirássemos todas as pessoas dele, ele ainda continuaria sendo injusto. Na maioria das vezes, esperar demais, muitas vezes, não tem nada a ver com ser otário. Não é sobre acreditar em finais felizes. É sobre a necessidade de construir algo com outra pessoa. É sobre uma urgência silenciosa de ser amado, de ser visto, de ser importante para alguém. É um grito abafado que diz,
Se eu fizer o suficiente, talvez eu finalmente consiga aquilo que quero. E assim, vamos nos perdendo em expectativas que ninguém prometeu cumprir. Depositamos esperanças em quem nunca pediu para ser responsável por elas. Construímos castelos em cima de gestos mínimos, como se migalhas fossem promessas. Mas a realidade é cruel. E mano, é como eu disse, nós temos o costume de colocarmos lentes de esperança nos olhos e acreditamos que o outro vai se transformar naquilo que imaginamos. E no fim, isso acaba enganando a nós mesmos. É como pintar o céu com cores que o outro nunca prometeu usar, e quando finalmente despertamos, tudo que sobra é o silêncio e a sensação de que lutamos sozinhos por um amor que só existia na nossa mente. E é aí que a gente acaba notando uma certa semelhança que temos com alguns personagens fictícios, como por exemplo, o Peter Parker. Às vezes a gente se vê tanto no Peter Parker que chega a dar uma certa conexão entre os sentimentos do personagem e os nossos. Não por causa da máscara, dos poderes ou das lutas espetaculares contra vilões, mas por tudo que ele sentia quando tirava o uniforme, porque no fundo, o Peter nunca quis ser um herói. Ele só queria viver uma vida comum, queria estar ao lado de quem amava, queria ser visto, queria ser escolhido, imaginava cenários junto a Mary Jane em sua mente. E quantos de nós não sentimos a mesma coisa? O Peter sempre teve um coração enorme. Ele salvava Nova York o tempo todo, mas ainda assim era ignorado, ridicularizado, rejeitado. Ele amava Mary Jane de forma sincera, profunda, mas ela não via isso. Ela não via quem ele era de verdade. Ela não via tudo o que ele fazia em silêncio. Ela não via o quanto ele lutava por ela e pelo mundo, todos os dias. E para ele, isso era o mais doloroso, ser invisível para quem a gente daria o mundo. A Mary Jane não enxergava o Peter, porque ela estava ocupada demais, procurando por um herói, sem saber que o verdadeiro sempre esteve bem ali, na frente dela. Quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes alguém escolhe um outro alguém, sem saber que quem mais se importava era aquele que estava ali o tempo todo? O Peter era rejeitado, humilhado, desacreditado, e mesmo assim, ele continuava lutando, continuava ajudando, continuava amando. Mas então, ele mudou. E não, ele não parou de amar, apenas parou de implorar, parou de tentar provar o próprio valor. Ele entendeu que não precisava do mundo para continuar, e isso também serve para nós. O problema nunca foi o que você dava, mas sim, quem estava recebendo. E quantos casos de traições também não se resumem a essa frase? Há muito tempo atrás, venho me perguntando, por que as pessoas decepcionam justamente aqueles que mais estiveram presentes? E enfim, achei a resposta. E são duas. Há dois tipos de traição. Aquela que é cometida por pura maldade, e aquela que é cometida por fraqueza, ego, covardia ou irresponsabilidade afetiva. Vamos seguir por essa linha. Traições por fraqueza, ego, covardia ou irresponsabilidade afetiva. E logo depois, vamos para a próxima. Traições por pura maldade. Você nunca parou para pensar? Por que alguém escolhe machucar justo quem mais esteve presente? Bem, assim como eu disse antes, há duas respostas para essa pergunta. E essa é a primeira. Muitas pessoas carregam dentro de si algo chamado imaturidade emocional afetiva. É como se fosse um certo bloqueio inconsciente que as impede de lidar com a profundidade de um vínculo real que desenvolvem com as pessoas. E bem, já me lasquei muito por conta dessa imaturidade emocional afetiva. Confiava na pessoa e eventualmente elas me traíam, trocavam ou me abandonavam. Às vezes, as pessoas traem quando não sabem lidar com o peso do que recebem. Às vezes, você entrega carinho demais, cuidado demais, amor demais, e a pessoa simplesmente não tem estrutura emocional para isso. Ela não sabe o que fazer com tanto afeto, não sabe como retribuir. E o que é mais fácil? Retribuir ou desfazer aquilo que ela não entende. E isso eu falo com total certeza, porque eu já me senti assim. Porém, no meu caso, eu não traí. Apenas tentei suportar o peso da minha incapacidade de estar ao lado de outra pessoa. Ou seja, continuava com ela, mesmo sem nenhum ou pouco sentimento. E todas as vezes que isso me afetava, eu tentava reanimar meus sentimentos pela outra pessoa. Algumas pessoas desenvolvem o que eu particularmente chamo de desorganização afetiva. São pessoas que foram feridas emocionalmente no passado. E por mais que hoje queiram algo verdadeiro, agem com medo, impulsividade ou confusão. Elas traem,
não por maldade consciente, mas porque não sabem lidar com as emoções e desejos delas mesmas, não sabem dividir fantasia daquilo que é real. Há uma ilusão que atrai elas e faz acreditar que existe algo melhor fora dali, um desejo inconsciente de se sentir desejado por outras pessoas, mesmo estando com alguém incrível. É um tipo de vazio interno que precisa de validação constante, que transforma o relacionamento num espelho. Se o reflexo que vejo não me agrada mais, procuro outro. E além dessas aí, há um tipo de traição que nasce do medo. Medo de se entregar, medo de parecer fraco, medo de não estar no controle. Alguns preferem trair antes de serem traídos, ferir antes de serem feridos, ir embora antes de se sentirem deixados. É um jogo de proteção. Se eu estragar antes, não vão poder me machucar depois. E o mais doido é que, para essas pessoas, trair é uma forma de se proteger, como se ferir alguém antes fosse um escudo contra a dor de ser ferido depois. Mas, e quando a traição não vem do medo, quando não nasce da insegurança, da imaturidade ou da confusão? Lembram o que eu falei anteriormente em relação a trair por maldade? Então, nem toda traição nasce da dor. Nem toda traição é fruto de confusão emocional ou traumas passados. Há traições que são feitas com a intenção real de tacar o foda-se pro outro e saciar a sua sede. Existem pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo, sabem que estão sendo amadas, sabem o quanto você se doa, sabem o quanto você se importa, e mesmo assim, traem. Não por acidente, mas por ego ou saciamento da sua sede. Essas pessoas, muitas vezes, sofrem de um traço que eu chamo de narcisismo afetivo. Elas não amam, consomem, se alimentam da sua entrega, mas não entregam nada de volta. Gostam da sua presença, porque ela reafirma o valor que elas sentem que têm, mas quando se cansam, descartam, sem culpa, sem explicação, sem dor. Algumas pessoas traem por puro jogo de poder. Elas testam limites, querem ver até onde você vai por elas, querem saber se ainda te controlam, e quando percebem que você ainda está ali, mesmo depois de tudo, traem de novo. Não é sobre falta de amor, é sobre excesso de ego, sobre o prazer do domínio, sobre uma visão do outro como algo substituível. E isso é o que mais dói, perceber que você entregou seu coração para alguém que nunca teve um. Essas traições são perigosas, porque não deixam dúvidas. Você foi usado, você foi um degrau na escada de alguém que só pensa em si mesmo. E o mais foda é que essas pessoas sabem que estão machucando, mas continuam mesmo assim. Porque no fundo, o sofrimento do outro não as comove, só confirma que o poder ainda é delas. Muitas pessoas traem porque nunca estiveram por inteiro. Elas estavam ali, mas só com um pé dentro, com um plano B pronto, com um talvez no lugar onde deveria haver certeza. E quando alguém já entra assim, qualquer brecha vira uma desculpa para sair. Você achava que estavam construindo um lar, mas a pessoa só estava procurando abrigo temporário. Então sim, algumas traições são falhas humanas, outras são escolhas conscientes de quem nunca teve intenção de te amar, só de te possuir. E é por isso que, às vezes, a melhor resposta não é tentar entender, é aprender a se afastar. Porque quem trai por maldade não sente culpa, sente prazer. Mas por mais que existam esses dois tipos de traição, bem, traição é traição. Você pode perdoar e até ajudar a pessoa que lhe causou mal, porque no fim, é isso que Deus quer. Mas nunca volte para ela, porque mais uma vez, isso lhe causará mal, porque quem machuca uma vez, pode machucar de novo. Mas é aí que entra uma questão ainda mais estranha e profunda. Se já sabemos disso, por que ainda muitos insistem nisso? Por que voltam? Por que apostam? Por que nós nos entregamos, mesmo sabendo que vamos sair feridos mais uma vez? Às vezes me pergunto, por que eu insisto em alguém que já deixou claro, com atitudes, que vai me machucar, que não vai ficar, que não vai me amar? Mas por que fazemos isso? Talvez seja porque o ser humano, no fundo de seus sentimentos, não busca apenas ser visto, mas sim buscar ser amado, busca confirmação, confirmação de que é digno, de que é visto, de que importa. E quando esse sentimento é repetido por tempo suficiente, essa esperança cega se transforma em um ciclo silencioso de autossabotagem. Nietzsche dizia
Que temos o poder de escolher nosso sofrimento? Será que, ao nos auto-sabotar, não estamos escolhendo repetir o sofrimento que nos é familiar? A dor previsível é, paradoxalmente, confortável. Sabemos como ela começa, como ela se desenrola e como vai nos consumir. É como se fosse uma compulsão à repetição, uma tendência inconsciente de repetir padrões, mesmo que destrutivos, como se a mente tentasse reescrever o passado, em busca de um final diferente, mas nunca conseguimos mudar o desfecho. Se os protagonistas, ou o nosso papel neles, permanecem os mesmos, autossabotagem é, então, um pedido de socorro mal formulado. É o grito silencioso de quem ainda não aprendeu a se escolher. É a criança interior, tentando consertar com outros a ferida que talvez só ela mesma possa curar. E é nesse ciclo silencioso que nasce um outro tipo de problema, o cansaço ou a exaustão de amar. Muitos preferem não falar sobre isso, sobre o cansaço de amar alguém que não corresponde como deveria. O amor, nas histórias bonitas, é sempre leve, mágico e belo, mas na vida real, amar também dói. Às vezes, esse sentimento de dor é tão familiar que parece até caminho de casa. Você sabe que a pessoa não te trata como prioridade. Você sente a ausência nas pequenas coisas, uma mensagem visualizada e ignorada, um plano desmarcado sem esforço da outra parte, desculpa, estava ocupado, e mesmo assim, você entra em um loop dentro de si mesmo e acaba se sabotando. A gente ama o desafio, a ideia de ser a exceção, de ser aquela pessoa que vai fazer o outro mudar, de ser aquela pessoa que vai consertar aquela pessoa fria, mas a verdade, você não consegue salvar ninguém que não queira se salvar. Insistir em quem não nos quer é uma fuga do próprio vazio, é como se estar mal acompanhado fosse menos doloroso do que estar só, mas estar sozinho em paz ainda é melhor do que estar acompanhado por alguém que não consegue te ver. Como por exemplo, você escreve um texto enorme, cheio de carinho, e recebe algo que você sabe que aquilo não é o que a outra pessoa deveria lhe responder. E aí você fica se culpando, achando que exagerou. Você planeja encontros, cria pontes, dá tudo de si, e a pessoa sempre tem uma desculpa pronta. Você justifica o outro. Ela ou ele só tem dificuldade de demonstrar, e vai se convencendo de que merece menos do que desejaria ter. Sem querer, em nossas mentes, nós acabamos criando um personagem fictício de como a pessoa poderia ser caso você desse um empurrãozinho. Você ama o que imagina que a pessoa poderia ser, o que ela te fez sentir nas primeiras semanas, o potencial. Mas viver de potencial é como regar uma semente que nunca germina, cansa, drena e ainda assim a gente insiste. Então por que a gente insiste? Porque lá no fundo, ainda acreditamos que dessa vez não seja como das outras vezes, porque temos medo de desistir e descobrir que se era para dar certo, faltou só mais um pouco de esforço, porque confundimos intensidade com reciprocidade, porque temos dificuldade de nos escolher. Mas a real é, quem ama você de verdade não te deixa confuso. Amor não deveria parecer incerteza o tempo inteiro. Amar cansa. Cansa quando você dá e o outro nem percebe que está recebendo. Cansa quando você se explica 1000 vezes e ainda assim é mal interpretado. Cansa quando você tenta entender o outro, mas nunca é compreendido de volta. Cansa quando a sua presença é constante, mas a do outro é ausente. Amar é luta, e às vezes é uma luta solitária. É colocar o coração na mão e torcer para que ele não volte em pedaços. Cansa quando o esforço vira rotina, quando o cuidado vira obrigação, quando o diálogo vira monólogo, quando você se adapta, se molda, se cala, só para manter algo que o outro já deixou escapar sem perceber. O cansaço de amar não vem do sentimento, ele vem da ausência de retorno, da falta de reciprocidade, do silêncio diante das suas tentativas, da expectativa ignorada, do afeto que vira peso. Você começa a amar com leveza, mas aos poucos vai carregando um amor que não é mais compartilhado. E amor, quando não é correspondido, vira fardo, mas o coração insiste, porque o coração é teimoso, mesmo quando está cansado, ainda tenta. Mas amar não deveria doer todos os dias, não deveria exigir tanto sacrifício para tão pouco acolhimento. E com isso pode surgir o cansaço de amar. O cansaço de amar também é amor. É o amor que tentou tanto, que ficou exausto. E às vezes, amar também é saber parar. É ter coragem de deixar ir o que já não volta. É entender que o amor mais urgente talvez seja aquele que você ainda não deu a si mesmo. E sabe o que é foda? Aos poucos vai surgindo aquele sentimento de não conseguir ser amado, como se a culpa dos problemas fosse sua. Será que alguém algum dia vai me escolher de verdade? Será que sou amável? Ou só necessário? Porque ser útil não é o mesmo que ser amado.
Ser lembrado de vez em quando não é o mesmo que ser querido de verdade. E há um abismo entre estar com alguém e ser visto por ela. E isso, aos poucos, vai lhe destruindo por dentro. Faz você duvidar do seu valor. Faz você se comparar, se diminuir, se fechar. Faz você vestir a armadura do tanto faz. Quando na verdade por dentro está gritando: eu só queria construir algo ao lado da outra pessoa. E isso não é errado. Errado é esperar algo de quem não lhe prometeu nada. Porque antes de pedir amor do lado de fora, a gente precisa construir abrigo do lado de dentro. Ser morada. Ser um abrigo para si mesmo. Esse sentimento de não conseguir ser amado não é falta de merecimento. É falta de construção no lado de dentro. E não deixe esse sentimento de angústia crescer dentro de você. Não é culpa sua. E também nem ache que isso é um fracasso. O fracasso só existe quando você se deixa levar por esses sentimentos. O lance é se for acreditar que algo ou alguém possa melhorar, basta que você não deposite teu ser por inteiro. Sobre isso, sempre mantenha um passo atrás, porque dessa forma você evita ou reduz decepções. Lembra do Peter que eu falei no início do vídeo? Então, além dele, temos o Kylo Ren. Sim, ele era um vilão, assim como nós já fomos em algum momento, mas ainda assim, a luz nunca deixou de habitar dentro dele, mesmo quando tudo parecia perdido para o Kylo, mesmo quando ele tentou apagar o próprio nome, a própria história, a própria essência, a luz ainda continuou dentro dele. Quando o mundo enche o nosso coração de dor, de ódio, de abandono, a nossa luz só se enfraquece. Mas ainda continua. O Kylo não nasceu sombrio, ele foi empurrado para a escuridão. E aí, o que ele fez? Construiu uma armadura, apagou seu eu interior e criou um novo, frio, cruel, distante. Não porque queria ser mal, mas porque achou que assim doeria menos. Quantas vezes a gente não faz o mesmo? Quantas vezes deixamos de ser quem somos para caber num mundo que só sabe machucar? Quantas vezes engolimos o choro, vestimos a pose de forte e agimos como se nada nos atingisse. Só para sobreviver, Kylo Ren só queria ser amado, só queria ser visto, só queria sentir que era suficiente, sem precisar provar isso o tempo todo. Mas o mundo não perdoa os corações sensíveis, e quando a dor é demais, a gente começa a achar que precisa virar vilão para não ser vítima. Só que a luz nunca morreu dentro dele, mesmo com a máscara, mesmo com o ódio, mesmo com os olhos vermelhos de raiva. Lá no fundo, a luz ainda existia, ainda gritava por dentro, ainda esperava, em silêncio, por uma redenção, não diante do mundo, mas diante de si mesmo. E no fim, ele escolheu voltar. Escolheu lutar contra tudo que o corroía por dentro. Escolheu amar, mesmo depois de tanto odiar. E isso não o fez fraco. Isso o fez maduro. Quando você amadurece, coisas que lhe desagradavam no passado já não têm efeito mais. E como eu disse antes, todos nós já fomos o Peter Parker, e não só o Peter, mas Kylo Ren também. Todos nós, em algum momento, já passamos por coisas semelhantes. Às vezes, nos auto-sabotamos, quando nos depositamos por inteiro em cima de outra pessoa. Não é errado ajudar as pessoas. Errado é quando você se deposita por inteiro em cima delas. Não é errado ser luz. Mesmo que tenha se decepcionado, você pode continuar sendo luz, mas dessa vez, uma luz consciente e prudente. Sejais prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ser luz não é se jogar de olhos fechados, é brilhar com consciência. Mantenha seu coração limpo, mas seus olhos atentos. Você é luz porque talvez lá no fundo nós não sabemos ser outra coisa. É como se tivéssemos a alma moldada para esse propósito. Mesmo com as rachaduras, continuamos inteiros. Mesmo depois da queda, estendemos a mão de novo. E ainda que ninguém veja, há uma maturidade imensa nisso. Porque perdoar não é esquecer, não é ignorar o que foi feito, é escolher não carregar o veneno junto com a ferida, é limpar o próprio caminho, mesmo que ninguém reconheça o esforço. É continuar sendo luz, mesmo após ter sido apagado por alguém. E quer saber qual é o mais bonito nisso tudo? É que quando perdoamos, isso nos aproxima do Criador. Continuar sendo luz, mesmo depois de tentarem te apagar, é a maior prova de que você é luz. E isso não é contradição. Não é sobre esperar algo de alguém. É sobre ser como Jesus foi. Jesus, quando estava aqui, foi luz, mesmo quando as pessoas o tratavam daquela maneira. Então, por que eu não? Ser luz não significa ser otário ou esperar algo de alguém, mas estar lá, não por você, não pela outra pessoa, mas por Deus. Mas dessa vez, estaremos com mais cicatrizes, mas também com mais sabedoria, atentos e mais seletivos. E como eu disse antes, sempre com um passo atrás, para
para evitar que você caia, porque enquanto muitos escolhem andar com a escuridão, nós ainda escolhemos iluminar, mas escolher ser luz não vai nos poupar da guerra.